Novas formas de pensar. Nós temos aí o desenvolvimento científico. Vamos iniciar a unidade 3. Vamos falar sobre a revolução científica. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Nesta unidade, nós vamos falar sobre as consequências das transformações culturais produzidas pelo Renascimento, pelo humanismo, pela reforma religiosa a partir do século XIV. Então, essas transformações culturais, elas surgiram na Europa, elas revolucionaram as formas de pensamento, né? E difundiram os fundamentos da ciência moderna e da filosofia pelo mundo. Então, temos aí a Revolução Científica do século XVII, as origens. Então, foram várias transformações que promoveram o desenvolvimento do pensamento científico. E aqui nós temos alguns pontos importantes, como, por exemplo, o renascimento cultural e o antropocentrismo. O antro que é o homem no centro, né? O homem no centro agora, como o indivíduo que pensa, o indivíduo que reflete, o indivíduo que questiona, foram responsáveis por um processo que promoveu mudanças na necessidade de ver, reconhecer e pesquisar a natureza. Segundo Pontini, as inovações tecnológicas, como a prensa, que foi a primeira máquina padronizada produzida em série na Europa e permitiu a divulgação dos ideais humanistas e protestantes, além da publicação das traduções da Bíblia para as línguas nacionais. Terceiro, a reforma religiosa promoveu o espírito crítico, já que muitos pensadores e cientistas perceberam que poderiam discordar dos dogmas católicos. E quarto, a consolidação dos estados modernos, pois o desejo de seus governantes de acumular riquezas, gerar crescimento, levou-os a apoiar o desenvolvimento de estudos científicos. Nesse contexto surgiram duas correntes filosóficas, que nós vamos falar sobre ela, né? O chamado racionalismo e o chamado empirismo moderno. Então, o racionalismo e o chamado empirismo moderno, ambas as propostas, elas buscavam responder a uma pergunta. A pergunta era: como o ser humano conhece o mundo e obtém conhecimento? Para as duas correntes, o ser humano poderia conhecer e explicar a natureza por meio da observação e da experiência, sem ter que recorrer a verdades previamente estabelecidas. No entanto, essas duas correntes entravam, né, em choque na forma como o ser humano era entendido. Desenvolvimento científico. Os cientistas, eles foram responsáveis por essa revolução. Consideravam que todo fenômeno natural ele poderia ser expresso, né, por meio da matemática, da natureza. Então, poderia ser explicada pelos números. Os cientistas também acreditavam que a pesquisa científica e seus resultados deveriam ser independentes das autoridades religiosas. Então, dessa maneira, eles buscavam aí objetividade nas ciências. Temos aí na astronomia. Então, na astronomia, no século III a.C., Aristarco de Samos, que era um astrônomo e matemático, ele era
um grego, né, de Alexandria, ele já havia desenvolvido uma teoria segundo a qual o Sol seria o centro do universo. No entanto, essa teoria ela não foi aceita até o século XV, quando ainda se ensinava nas universidades a teoria geocêntrica. A teoria geocêntrica diz que o planeta Terra estaria fixo no centro do universo e os corpos celestes, inclusive o Sol, né, giraram ao seu redor. E aí surge Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, de que não era a Terra, né, o centro, e sim o Sol, de que os planetas, incluindo a Terra, circulavam, né, no entorno do Sol. E essa teoria heliocêntrica ela rompia com a definição considerada verdadeira, pregada pela Igreja Católica na época, de que a Terra era o centro do universo. Temos aí o desenvolvimento na medicina e na biologia, né? No caso aí da medicina, em 1628, William Harvey, médico do Reino de Inglaterra, apresentou suas descobertas sobre a circulação sanguínea e o funcionamento do coração. No campo da biologia, Anton von, após contribuir para o melhoramento do microscópio, foi o primeiro a fazer observações microscópicas de materiais biológicos. Na arte e na arquitetura, nós temos o impacto da Revolução Científica, também trouxe transformações no campo das artes, né? O barroco, um estilo artístico desenvolvido entre os séculos XVI e meados do século XVIII, constituiu uma reação ao racionalismo do Renascimento. Artistas, escritores e músicos deram maior importância para a expressão da espiritualidade, né, da imaginação e da fantasia. O barroco foi usado pela Igreja Católica para enfrentar os desafios propostos pela reforma religiosa. Artistas e escritores católicos começaram a representar cenas de obras que exaltavam a religião. Na arquitetura, o barroco foi expresso principalmente em igrejas e edifícios, Península Ibérica, na Itália, né? Nas colônias espanholas também, portuguesas na América, exemplo do Brasil. As construções monumentais de palácios, teatros, igrejas buscavam impactar os sentidos pela sua exuberância, né? Grandiosidade. Na cartografia, nós podemos observar na cartografia, né, a importância, né, da cartografia, principalmente para as grandes navegações. Até então o mundo era totalmente desconhecido e as navegações fez com que o mundo fosse descoberto. E ao mesmo tempo que o mundo era descoberto, os cartógrafos, que eram aqueles que desenhavam os mapas, né, através da observação a olho nu, e percebemos que com o passar dos anos, né, a tecnologia chegou e hoje praticamente os mapas eles são desenvolvidos através de imagens de satélites, né, de aviões com fotos de última geração, última resolução, e tudo isso contribuiu para que chegássemos aonde chegamos através da cartografia, né, que é praticamente hoje toda computadorizada. Então, durante muitos anos, era usado na navegação de cartografia, como ainda é usado hoje, né, principalmente pelo Exército, pela Marinha, né, e pela aviação também. Após a explicação e a leitura, vocês vão fazer para mim um jogo rápido da página 439 440. Depois vão fazer o jogo rápido também
da página 445 e 446, perdão, só 445, tá? Do jogo rápido. E finalizar fazendo as atividades e tarefa que está na página 450, tá? Tarefa e atividade da página 450, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, eu estou à disposição de vocês.